Legal, gente. Então, vamos lá. Bem-vindos, então, à disciplina de Computadores, Ética e Sociedade. Essa é a primeira aula, né? E a gente vai discutir, já fizemos a apresentação, vamos discutir, então, esse primeiro tópico, tá? Essa é a primeira parte do primeiro tópico. Então, o tópico é sobre riqueza, trabalho e valor. Tá? Por que a gente estamos discutindo isso, né? A gente já viu na minha introdução que a palavra-chave é valor, né? A partir dos valores é que determinamos as escolhas, né? Nós fazemos as escolhas. E aí entra o critério moral e ético para fazer as escolhas de acordo com o nosso sistema de valores. Tá? Então é importante que a gente entenda muito bem o que se trata riqueza, do que se trata valor, para que a gente possa ter uma ideia melhor das coisas que a gente está comparando. Tá? Então, é uma coisa você ter uma boa balança, né? Ou seja, bons critérios para você poder julgar. Mas outra coisa é você ter os pesos nessas balanças. Os pesos dessas balanças são os valores, tá? Então, o entendimento disso, do valor, do que vem a ser o valor, é importante para a gente tomar uma decisão correta. Então, é por isso que a gente está colocando primeiro essas discussões sobre a riqueza e o valor, antes da discussão sobre os critérios, que seriam a parte ética e moral. Tá bom? Então, essa é a primeira parte, a gente vai trabalhar outras partes, né, mais à frente, tá? Vamos lá. Bom, primeira grande pergunta, o que é riqueza? Né? Dinheiro, bens e patrimônios, é isso? Vamos ouvir um processo interativo, o que nossos alunos acham sobre o que é riqueza. Vamos lá, gente. A palavra está aberta para vocês. Acho que depende muito da interpretação, né, professor? Mas, assim, se for levar ao pé da letra mesmo, riqueza ser rico é ter dinheiro, né? Então, mas né, aí vem os velhinhos e as pessoas falando, mas você pode ser rico de saúde, você pode ser rico disso, rico daquilo. Uhum. Enfim, depende da interpretação. Tem um país que mede o PIB dele, né, pela felicidade dos habitantes, que é o Butão. Então, para eles, o bem-estar é a riqueza. Muito bem, um bom exemplo. A gente vai discutir isso também, tá? Esses conceitos envolvendo felicidades também, tá? Então o que é uma riqueza, né? Será que é dinheiro, bens e patrimônios? Tá? Isso é uma discussão importante, tá? Porque precisa entender muito bem, né, como é que isso pode afetar, né, nosso entendimento. Então, a grande vantagem de discutir riqueza é que ele é uma coisa mais concreta, né? É uma coisa mais, não é uma coisa tão abstrata com algumas decisões que envolvem decisões abstratas, né, no processos éticos, tá? Então, a gente fica mais tranquilo de discutir isso, porque tem uma coisa mais concreta, que a gente tem mais ou menos certeza do que seja. Mas é bom ter uma ideia muito boa, né, para você não cometer nenhum engano. Opa, tem bastante gente entrando agora, né? Bom, se é dinheiro, bens e patrimônios, vamos ver o que é riqueza, na verdade, né? Então, opa, uma outra discussão antes, se a riqueza pode ser criada ou não. O slide está um pouco estranho, mas tudo bem. O que vocês acham? Riqueza pode ser criada? E também vai depender da definição, né, professor? Tá. Mas acho que ela é transferida de uma pessoa para outra, né? Uhum. Não surge do nada. Essa é uma outra discussão muito importante, né? Se os recursos são limitados, então a riqueza é uma grandeza limitada, né? Ou seja, para alguém ser rico, precisa tirar de alguém para ser rico. Então, essa discussão envolve, a questão de ser criado ou não, envolve essa discussão de posse, né? Então, essa discussão de posse já é um fator ético, é um fator moral e o um fator social que está envolvido, tá? Então, a pergunta seria, a riqueza pode ser criada ou não, né? Ela é fixa? Ela tem limitações? Ou, mesmo que possa ser criada, ele tem limitações? Quais são essas limitações? Né, para a gente entender essa discussão no passo seguinte, que seria a distribuição. Tá? A distribuição, tendo uma grandeza X, como é que seria feita essa distribuição? Né? Então,
Então, essa é a segunda questão, como são distribuídos, né? Esse desequilíbrio de distribuição gera pobreza, com certeza, que é o oposto da riqueza, né? Tá? Então, essa questão do que é riqueza, alguém já comentou, né? Depende da definição da riqueza, isso pode implicar, né, que haja a limitação ou não. Tá? Então, vamos avançar um pouquinho mais. Então, na questão anterior, né, o dinheiro, na verdade, acaba sendo uma medida da riqueza. Tá? É muito mais uma medida de riqueza do que a riqueza propriamente dita. Tá? Então, ele não é sinônimo de riqueza. Tá? O fato de você usar o dinheiro, na verdade, dinheiro no sentido de medidor, né? Medida. No sentido financeiro. Opa, participar, permitir. No sentido de financeiro, o dinheiro realmente vira um patrimônio, faz parte de um patrimônio e acaba sendo um tipo de riqueza. Mas, como alguém falou, riqueza não é só bens e patrimônios, né? São outras coisas também, né? Tem vários tipos de riqueza, aí bens e patrimônios é um tipo de riqueza que é mais conhecido, na verdade, tá? E existe um trabalho antigo, né, de 1700, um dos economistas, um dos primeiros economistas mais famosos, digamos assim, o Adam Smith, eu não sei se você já ouviu falar, ele define, no livro dele, A Riqueza das Nações, ele define riqueza como sendo a produção da terra e do trabalho da sociedade, quer dizer, a riqueza como produção, como produto. Né? E a produção, na sua forma mais simples, é aquilo que satisfaz as necessidades humanas e os seus desejos de utilidade. Tá? Então, tem muito a ver com necessidades, né, e satisfação dos desejos, né, do ser humano. Tá? É isso que gera alguma coisa chamada, que atende a essas necessidades, é um produto, né, uma produção. Tá? Pode ser produto ou serviço, seja lá o que for, que ele que tem a característica ou tem um atributo de conseguir satisfazer essas necessidades, né, e essas utilidades. Tá? Então, isso é riqueza, tá? É alguma coisa que é produzido, né, que atende, né, essa palavra chamada necessidades e desejos. Tá? Então, essa é uma das definições mais antigas, né, que tornou, inclusive, o Adam Smith mais famoso. Tá? Na época dele, a produção, o meio de produção principal era a terra. Né? Então, a gente vai discutir isso, mas como esses meios de produção evoluíram também. Tá? Então, a riqueza é essencialmente um produto, né, cujo objetivo é atender necessidades. Tá? Então, se a discussão a riqueza pode ser criada, acaba sendo sim, né? Tá? Recursos para a produção são limitados, tá? Mas esses podem ser criados. Tá? Como são distribuídos, né? Então, se eles são produtos, eles podem ser distribuídos, né? E aí entra a discussão de como vai ser distribuído. Tá? E aí tem que sempre tomar cuidado. A filosofia faz isso, né? Sempre vê o dual, né? Se ele pode ser criada, ela pode ser destruída também. Tá? Então, isso é uma coisa importante que vocês devem lembrar. Tá? De uma forma moderna, então, a gente encara a produção da riqueza desta forma. Então, a riqueza pode ser criada, a gente pode até discutir como se destrói a riqueza também, tá? Mas, em princípio, vamos trabalhar na parte da criação. Então, a criação da riqueza, tá, envolve esses três elementos. São umas coisas uma visão um pouquinho mais moderna, que tem suas evoluções também. Essencialmente, né, para você gerar riqueza, você precisa de três coisas. Tá? Precisa ter um meio de produção, uma infraestrutura, isso é uma coisa física, né? Tá? Bom, não necessariamente física, mas você precisa ter um meio de produção. Tá? Antigamente era terra, né? Para você produzir comida, né? Tá? Você precisa ter o trabalho de pessoas, tá, em cima desses meios de produção, e depois você precisa ter o conhecimento. Esses três elementos é que atuavam para gerar
né, aqui, riqueza. Tá? Então, é um processo de produção para gerar riqueza. Tá bom? Então, voltando para o Adam Smith, né? Produção da terra e do trabalho, tá certo? Né? Envolvendo a sociedade. E aqui ele não falou do conhecimento, porque na época o conhecimento, na verdade, era um conhecimento geral, né? Não tem tanto impacto, não tinha tanto impacto, porque o conhecimento basicamente era agricultura, né? E ele não associava, né, o conhecimento, como era comum o conhecimento, né, não associava ao esquema de produção da riqueza. Tá? Interessante isso, né? Então você vê como os conceitos evoluem também. Tá? Bom, aí nós temos uma evolução nessa discussão, né, sobre a questão da posse da produção, do processo produtivo da riqueza, né? A quem pertence esse processo? Tá? Então, antigamente, né, as pessoas, uma pessoa, na verdade, ou pessoas, de maneira geral, tinham condições de gerar riqueza por si só, né? Aqui estamos discutindo geração de riqueza. Tá? Como é que era isso? Porque uma própria pessoa tinha seus próprios meios de produção. Um artesão, por exemplo, você tem um marceneiro, né, um ferreiro, ele tem todos os seus meios de produção, né, tem as ferramentas, tem o seu estúdio, ateliê, seja o que for, a sua área de trabalho, né, você detém o conhecimento, né, e com o seu trabalho gerava o seu produto, ou serviço, seja lá o que for, né, que gerava a riqueza. Tá? Então, essa é a visão onde você tinha um artesão, que é uma pessoa só, que detinha todo o seu meio de produção da riqueza. Então, ele era o gerador da própria riqueza. Tá? Então, veio um sujeito chamado... bom, a própria história evoluiu, né? E as sociedades se adensaram, se concentraram, e houve também uma concentração, né, de alguns meios de produção, né, que, inclusive, permitiram um trabalho coletivo mais intenso e o conhecimento também crescendo, né, sobre a questão da discussão da produção de riqueza. Tá? Não só a Revolução Industrial, mas teve outras revoluções agrícolas e revoluções industriais, já na virada do século passado, né, 1900, tá? Que aumentou a capacidade de produção da riqueza. Né? O ser humano, a sociedade humana, na verdade, teve uma evolução que permitiu o desenvolvimento, né, um aumento grande da produção de riqueza. Tá? E teve pessoas que estudaram essa questão. Né? Uma dessas pessoas foi o nosso amigo Karl Marx. Tá? Não é aula de comunismo, gente. O Karl Marx, essencialmente, foi um excelente economista. Tá? O maior trabalho dele chama-se O Capital. Na verdade, não é um livro só, são um monte de livros. Se você vir algum esquerdista dizendo que leu o trabalho do Karl Marx, vai ser mentira, né? Porque, na verdade, é um monte, acho que são mais de 10 volumes, escrito em alemão, acho que não conseguiria... a maioria das pessoas não seria capaz de ler esse material. Nem os economistas, né, devem ter lido o resumo desse livro. Tá? Então, mas ele fez um bom trabalho, porque ele é um trabalho com muita estatística, né? Estatística não, palavra errada. Muitos dados, ele estudou muito bem o assunto, em diversas áreas, inclusive para gerar, né, a sua análise. Inclusive estudou em uma profundidade nunca antes vista, sob o ponto de vista de produção de riqueza através do uso, né, de uso monetário, na verdade, né? Ele chamou de capital. Tá? Então, o que é o papel do capital? Que é diferente do papel do ser humano, tá? Da pessoa. Então, a gente viu antes a pessoa que está aqui, e aqui nós vemos o papel do capital. Tá? Então, o capital passa a ser um elemento que na verdade, é um recurso monetário acumulado, ele é capaz de ter o seu próprio meio de produção.
tá? Como, né? Através do capital, ele tem a posse dos meios de produção, então ele consegue ser dono de uma fábrica, das máquinas, né, que exigem muito dinheiro, exigem muito capital para você investir nessas máquinas, nesse meio de produção. É capaz de comprar uma área muito grande, né, e através do processo de escala, você usar máquinas e fazer produção agrícola, né, de alta intensidade. Ele detém um conhecimento, ou consegue adquirir o conhecimento necessário, né, para a produção, e consegue pagar o trabalho, né, assalariado das pessoas para a geração dessa riqueza. Tá? Então, ele identifica, né, o potencial do capital, né, de produzir, ter o total controle sobre a produção da riqueza. Então, essa é uma grande visão, né, do papel do capital nesse processo produtivo, né, no processo de produção da riqueza. E a própria riqueza que ele produz, tá, acaba voltando para o próprio capital na forma de lucro, tá, e o capital acaba crescendo e aumenta o poder desse próprio capital. Tá, e esse mecanismo que ele identifica, né, nos seus trabalhos. Então, o Karl Marx, muita gente fala que ele é comunista, mas na verdade, para mim, ele é um capitalista, porque foi o primeiro cara que identificou, né, o papel do capital. Ele não é o inventor do capital, né, o capital sempre existiu, na verdade, de uma forma ou de outra, o capitalismo, inclusive, evoluiu, mas é o cara que descobriu, né, o capital, né, principalmente descobriu os mecanismos pelas quais o capital atua na produção de riqueza. Tá? É por isso que ele é um grande economista. A discussão política dele envolve trabalhos posteriores dele, né, na discussão de como, né, na injustiça social, na verdade, ele passa a ter uma abordagem, ao entender o mecanismo, né, ele passa a trabalhar sobre o ponto de vista político, ao propor meios através do qual o capital não estaria na mão de uns, mas sim nem na mão do Estado ou da sociedade. Tá? Então, essa é uma discussão que levou ao comunismo. Tá? Mas a parte econômica do Karl Marx é realmente impressionante. Tá? Você pode perguntar para qualquer economista que ele vai dizer que Karl Marx realmente foi um grande economista, né? Um cara que descobriu o papel do capital. Tá? Então ele é o descobridor do capitalismo, na verdade. Tá? Pode ser até uma coisa contraditória. É descobridor porque ele não inventou, né? É que nem o Newton. Newton descobriu a gravidade, ele não inventou a gravidade, né? Então, a gravidade sempre existiu, só que ele descobriu como é que ela funciona. Tá? Então, esse é o papel muito importante e relevante do Karl Marx. Mas o Karl Marx, novamente, também, nos trabalhos dele, né, ele se concentrou na relação entre o meio de produção e o trabalho, né? E não envolveu muito o conhecimento. Tá? Então, já naquela época dele, já tinha muito, a importância do conhecimento já era relevante, né? Já tinha a Revolução Industrial, tá? Há uma concentração grande de recursos, né, financeiros, né, típicos, né, da sociedade que ele viveu, tá? E o papel da exploração do trabalho, né, para o capital. Então, mas ele não colocou nessa discussão muito qual o papel do conhecimento. Mesmo porque, se você pensa bem, ele não é muito claro, né? Quer dizer, não é um trabalho muito fácil você identificar qual o papel da tecnologia, qual o papel do conhecimento nesse processo, tá? Então, essa é uma discussão que a gente quer aprofundar um pouquinho mais, né, nessas aulas, tá? Tudo bem? Uma pausa para dúvidas e para o chá. Alguma pergunta, gente? Essas aulas expositivas são meio chatas, né? Porque é muito monólogo. Tá tranquilo por enquanto, professor. Tranquilo? Uhum. Uma boa parte dessas discussões são coisas que vocês já conheciam, né? Uhum. Então, o objetivo geral aqui é realmente tentar deixar claro, né, as caixinhas para a gente poder discutir com mais profundidade. Tá? Bom, no próprio trabalho do Karl Marx, né, ele mostra
os conceitos, né? Por que o capital consegue pagar, né, absorver o trabalho como um todo, né? Porque ele paga, né? Aqui, tá aqui, né? Aqui o trabalho, né? Os benefícios do trabalho está aqui, né? Que é vai tudo para o capital, absorver do capital, e, né, nesse benefício do trabalho, né, uma parte vai ser o salário, o capital paga o salário, né? Que vai para o trabalhador, e a outra parte, né? Vai para o capital, tá? A gente chama de mais-valia. Tá? Não sei se vocês conhecem esse termo. Tá? Então, o Karl Marx chamou isso aqui de mais-valia. E tem que ter mais-valia para o capital, né, saber, conseguir ganhar, né, esse ter o plus dele. Tá bom? Mesma coisa com o conhecimento. Tá? Então, o conhecimento o conhecimento está aqui. Né? Envolve um custo desenvolver o conhecimento. A gente vai discutir isso, né, no material de conhecimento, tá? E tem essa margem que é o risco, né? Porque nem todo conhecimento gera benefício, tá? Então, você tem um custo que é positivo e tem um benefício do uso desse conhecimento, né? Que não necessariamente, né, gera benefício. Então, pode haver um risco, né, de benefício não ser suficiente para cobrir o custo ou até mesmo ser negativo, né? Mas o custo é sempre positivo, né, gente? Bom, então, é por isso que o capital, né, consegue, claro, o meio de produção é infraestrutura, né, tá? É fábrica, é terra, tudo isso envolve diretamente o custo, né, que o capital absorve, tá? O capital joga aqui dentro, tá? Agora, tanto o trabalho como o conhecimento, né, o capital também tem o seu papel, né? Então, você tem um plus aqui, você tem os riscos aqui envolvidos também, né, para a produção de riqueza, tá bom? Bom, essa é metade da discussão, né? Então, discutimos até agora a questão da produção, né? Mas tem um outro lado interessante, né? Que é o lado o que você faz com o que foi produzido. Não é isso? Então, a gente viu que a riqueza, existe para atender a necessidade das pessoas. Tá? Algum produto, algum serviço que atende a necessidade, né, ou desejos das pessoas. Tá? Então, se tem um lado que está produzindo, você tem que ter um lado que consome. Né? Esse é um processo econômico, capitalista. O capitalismo não é o correto, seria um processo econômico, né, que existe nesse processo social. Né? Viver em comunidade, viver em sociedade, existe esse processo onde você tem um processo de produção de riqueza e tem que ter um processo de consumo dessa riqueza ou do uso dessa riqueza. Né? Então, esse balanço é que faz o ciclo girar, né? Porque faz gerar novos conhecimentos, né? Não só faz aumentar o capital que está aqui, né? Tá? Isso aí, o próprio consumo gera o recurso de volta para, né, a riqueza que está aqui, ou desculpe, o capital que está aqui. A tecnologia, o conhecimento tem recursos para serem investidos porque tem, né, um processo de consumo que gera o retorno para isso. E os trabalhadores também estão aqui, né? Os trabalhadores estão aqui, têm que se beneficiar dessa riqueza, desses recursos, né, dessa riqueza gerada para poder viver, na verdade, né? Tá? Como atende necessidades humanas, está aqui, né, através do trabalho e da remuneração do trabalho, o recurso necessário para continuar vivendo, né, continuar consumindo. Tá? Então, esse é um processo que envolve a produção, mas tem um processo do outro lado lá, equivalente, para fazer o consumo dessa riqueza. Tá? Então, aí entra a questão ética de como isso aí tem que ser distribuído, né, e como isso é utilizado, como essa riqueza é utilizado pela sociedade, né, na sua distribuição, pela sociedade, para manter essa máquina funcionando, né, do equilíbrio entre produção e consumo. Bom, então, isso aqui já é a discussão sobre o outro lado, né? Riqueza é aquilo que satisfaz necessidades humanas e desejos, né?
Então, essa discussão da riqueza, da distribuição, que a gente já comentou, e envolve uma outra discussão que a gente está na segunda parte dessa aula, tá? Que é a discussão da felicidade, necessidade e valor, né? Alguém falou do botão, né? Que se mede pela felicidade, tá? A gente vai discutir isso de uma forma interessante, tá? Então já entra um pouquinho mais de discussão abstrata, né, da filosofia, sobre o que vem a ser felicidade, né, a importância da felicidade e se isso deve ser utilizado ou não, né, como motor para fazer esse mecanismo de produção e consumo funcionarem, tá? Isso não é trivial, tá? A felicidade é um conceito que envolve questões culturais e religiosas, tá? Vários filósofos, né, agora eu não lembro qual o nome, Nietzsche, né, provavelmente ele né, é bem capaz, que questionou, na verdade, se devemos buscar ou não a felicidade, tá? Que essa busca de felicidade pode ser, inclusive, contraprodutivo, né? Se criar uma sociedade onde se busca a felicidade pode ser uma coisa que não faz bem para a sociedade, tá? A gente vai discutir isso mais em profundidade, mas existem realmente questões, essas discussões. Questões culturais, né? Muitas culturas também não se busca diretamente a felicidade, né? Acha que essa busca de felicidade é uma coisa... bom, é um pouco de religião também, né? É uma coisa que não é virtuoso. É o conceito de virtuosidade, vem já de Aristóteles, né? Essa virtuosidade. Então, não é moralmente correto, discussão é moral, né? É moralmente correto você ficar só buscando a felicidade, né? Você tem que se preocupar em servir a sociedade e não ser egoísta e buscar a felicidade, tá? Muitas religiões também têm esses bloqueios através da culpa, né? Através de principalmente através da culpa, né? Usam ou até uma questão mais ideológica, né? Usam esses elementos, esses dogmas para falar que não é muito saudável, não se deve buscar a felicidade, né, a todo custo ou a qualquer justificativa, tá? Então, a felicidade não é uma coisa unânime, tá? Então, envolve essas questões todas, tá? Então, a gente vai discutir um pouco esses elementos. Mas tem um outro elemento que está aqui, que é necessidade, né? Opa, desculpe. E a gente tem algumas coisas interessantes, né? Uma das visões não sei se vocês conhecem a pirâmide de necessidade de Maslow, está um pouco ultrapassada, né? Mas existem umas visões mais dinâmicas em respeito da necessidade, mas como ser vivos, nós temos necessidades, né? Na base da necessidade está a necessidade de segurança, de se sentirmos seguros, né? Protegidos, isso é importante, né, para a gente não correr risco de morrer, por exemplo, né? Então essa necessidade é uma necessidade básica. Depois temos a necessidade de alimentarmos, tá? Então existe uma hierarquia, né, de necessidades que ela é decorrente da nossa função biológica, né, da nossa existência biológica, tá? Necessidade de comer, necessidade de reproduzir, né? E até os níveis mais... por isso que é uma pirâmide, né? Até os níveis mais altos, você tem uma necessidade de status social, né? A necessidade de de se qualquer palavra... de se sentir-se pleno, né? Na verdade, talvez seja essa a palavra, né? Depois a gente vai buscar as palavras corretas, mas a necessidade de sentir uma plena satisfação, né, de atender atingir a sua plenitude, né, tá? Então, a felicidade está ligada com a necessidade, porque à medida que você atende essas necessidades, você consegue ter essa felicidade,
né, como sentimento, e depois a discussão da necessidade está na discussão do valor, tá? De acordo com a necessidade, você tem valorizações diferentes, tá? O valor é uma coisa dinâmica. Uma maçã pode ter um X valor que, dependendo da sua fome, ele aumenta bastante, né? Então, se você está sem comer há vários dias, o valor dessa maçã sobe muito, tá? Então, essa discussão da necessidade de valor estão muito amarradas, né? E o próprio valor liga diretamente com a questão da riqueza, tá? Então, essa cadeia toda, né, cabe essa discussão na segunda parte do trabalho, dessa discussão, dessa semana, tá? A gente está discutindo a riqueza e valor, tá? Tudo bem? Então, esse é o esquema básico dessas discussões. Mas a aula de hoje, quer dizer, isso aqui só a parte 2, não está aqui. Tem uma outra coisa que eu queria discutir, é a axiologia, que é a teoria do valor, tá? É uma área da filosofia que discute essas questões de valor e valorização, tá? Mas antes de entrar nessas aulas, provavelmente na semana que vem, eu queria voltar, né, nesse ponto, a discussão do conhecimento, para tentar fechar a parte de produção da riqueza, tá? Não mostrar o próprio papel do conhecimento, mas tentar discutir o que é o conhecimento, tá? Tudo bem? Então, todo mundo entendeu o esquema? Então, esse tópico é fechar essa discussão do lado da riqueza, a produção da riqueza, e do lado do atendimento, né, da parte da discussão do valor que é amarrado à riqueza. Tudo bem? Então, esse é o nosso objetivo. Ficou claro, né? Depois a gente vai fazer algumas leituras específicas para discutir a parte do consumo, que é discussão social que está aqui, né? Tá? Em todos os tópicos, a gente vai sempre discutir, né, o papel da tecnologia, o papel do computador, da computação, e o papel da sociedade, tá? Então, na riqueza já fica claro, né, que existe um papel muito importante da sociedade em estabelecer essa distribuição, tá? Só vou adiantando, né, o material que provavelmente vou pedir para vocês fazerem uma leitura. Uma coisa falando na aula, mas não vai dar tempo realmente de discutir. Algumas referências que foram colocadas aqui. Não vai dar para... É que esses dois todos eles aqui são livros, tá? Então não vai dar para... Eu vou ver se consigo achar material para poder simplificar na forma de artigos, tá? É o meu trabalho nesse fim de semana. Uma coisa que eu identifiquei é esse vídeo que está aqui, né? Tá? Os herdeiros estão matando o capitalismo. Vocês poderão assistir depois. Alguns nomes importantes aqui, tá? Vou falar primeiro do Toffler, tá? Toffler, não sei se vocês conhecem. Não. Não, acho que não é da geração de vocês, foi mais da minha geração. Ele discutiu a questão do futuro do capitalismo, né? Então, essa questão que está aqui, ó, o papel do conhecimento, né, no processo de produção da riqueza. Tá? É um livro extenso, né, e interessante também, tá? Então, bom, tá no título, né? A economia do conhecimento e significado da riqueza no século XXI. Tá? Então, essa é uma referência muito importante para essa discussão. Eu vou tentar achar material para sintetizar isso, tá? Porque não é uma coisa trivial, viu, gente? Um material de qualidade que tem a síntese é uma coisa complicada. Aqui tem uma discussão, o Piketty. Vocês conhecem o Piketty? Já ouviram falar? Acho que não, professor. Não. Tá difícil, né? Mas ele tem um trabalho interessante, né? Que é a discussão da distribuição do capital no século XXI. Tá? Então, ele faz uma discussão entre capital, né, riqueza de maneira geral, mas capital no sentido de... Desculpe, riqueza no sentido de capital. Tá? A riqueza pode ser
bens de consumo também, mas existe uma parte da riqueza que tem um papel de capital, né? Que é justamente trabalhar no meio de produção, né? Esse papel que está aqui, na produção de riqueza, tá bom? Então, isso chama-se normalmente investimento, né? Então, aquele dinheiro reservado para investimento é o capital de produção, é a parte da riqueza que é utilizado para a produção da riqueza. Uma parte da riqueza é utilizado para consumo mesmo, para a gente ficar vivo, né? Tá? E o outro é utilizado para a produção, né, de novas riquezas. Tá? Então, essa discussão, né, foi feita pelo Piketty, né, principalmente a discussão da riqueza sob o ponto de vista do indivíduo. Tá? Então, o trabalho dele mostra que ao longo dos anos, né, houve um aumento de riqueza, isso a gente sabe, né? Os meios de produção vai ficando cada vez mais eficientes, né? Se tem um aumento de conhecimento também, né? Se tem a população que trabalha, né? E esse conjunto de elementos faz com que a riqueza aumente, tá? Ele discutiu, né, não o aumento da riqueza, ele mostrou graficamente que a riqueza está crescendo, tá? O problema maior é essa riqueza e a sua distribuição, né? E ele mostrou que, ao longo do tempo, ele analisou um século. Na verdade, um livro enorme, né, e cheio de dados também, né? Ele mostra que, portanto, não é uma coisa que a gente vai mandar vocês lerem, porque é muito, muito trabalhoso. Ele mostra que a distribuição, né, de renda, distribuição desse capital, ele vai ficando cada vez mais concentrado à medida que vai passando os anos, tá? Então, ele mostrou década de 80, 90, né? Ele analisou alguns países, né? É um fenômeno mundial, na verdade, tá? E discutiu alguma coisa do Brasil também, tá? De uma forma muito mais... o Brasil tem um problema muito maior de distribuição de renda, e aí mostra que isso tem um efeito muito ruim para o próprio capitalismo. Porque, voltando do lado de cá, né? O capitalismo não é somente a questão da produção, né? Você tem que pensar no lado da distribuição, tá? Por que isso é ruim? Né? Porque se você cria um desequilíbrio muito grande aqui, né, da distribuição, se ela é muito desbalanceada, ele impacta diretamente nas pessoas que trabalham e que, portanto, aqui, né, impacta aqui. Se você consome muito mais aqui, reduz muito o salário, né, do processo produtivo, tá, você impacta no trabalhador, quer dizer, o trabalhador para de consumir, né, tem dificuldade de consumir. Tendo dificuldade de consumir, você não consegue fechar o ciclo. Tá? Então, essa é uma discussão que a gente vai fazer com automação também. Tá? Você tem sistemas de produção de riqueza onde o trabalho vai diminuindo cada vez mais por causa da automação. Tá? E aí, no sentido social, no macro, né? Você tem grandes capacidades de produção, porque o capital está lá presente, né? Mas você está reduzindo o lado de cá, né, do lado do consumo. Como é que fica depois? As pessoas não têm emprego, não têm renda, e aonde vai essa produção? Né, se você não tem gente para consumir, não tem dinheiro para consumir. Tá? Então, essa é a discussão envolvendo a automação. Então, por isso esse diagrama é importante, para vocês entenderem, né, o papel do conhecimento, o papel do trabalho e o papel do meio de produção, tudo isso integrado, né, e os impactos que isso pode provocar no futuro. Tá bom? Então, é uma coisa complicada mesmo. Então, o Piketty fez um trabalho interessante, que é mostrar que essa distribuição, ela não é saudável, tá? Porque você tem cada vez menos gente consumindo. E aí, a produção disso aqui acaba sendo focado para quem consome. Então, o que acontece? Você acaba, esse desequilíbrio, se você mantém isso, né, a tendência dessa produção, desse processo de geração de riqueza, é concentrar, né, a produção em produtos que esse pessoal que tem dinheiro consegue consumir. Então, vai usar cada vez mais para produzir iates, né, ou alguma coisa de luxo, tá, e cada vez menos para atender a necessidade da sociedade.
da grande massa de pessoas, por exemplo. Tá? Isso cria um desequilíbrio terrível, né? Quer dizer, isso não, ninguém sai ganhando nesse processo. Tá? Então, essa é a discussão do Piketty. Então, o trabalho do Piketty, eu consegui um vídeo aqui, tá? Que é interessante. Esse vídeo que está aqui, ele resume essa discussão do Piketty, tá? Então, seria interessante ver isso aqui. Ele substitui o texto dele, tá? Por que chama assim? Como os herdeiros estão matando o capitalismo? O que acontece, né, com esse processo? O que é herdeiro, né? O herdeiro é o dono do capital. Tá? Como isso aqui vai crescendo e você não tem um processo de distribuição dessa riqueza, quer dizer, a pessoa que ficou milionário ou bilionário, por exemplo, tem um grande acúmulo de riqueza, né? Uma das coisas que democratiza esse processo é a própria existência dele, né? Quando ele morre, ele pega essa riqueza toda, no fundo, acaba sendo distribuída. Tá? Se o patrimônio não é taxado pelo Estado, tá? O que acontece com isso? Né? Esse dinheiro acaba indo para o herdeiro, que mantém essa concentração da riqueza. Então, essa é a crítica que o Piketty fez também, né? Que essa não taxar o capital, o patrimônio, ou não taxar quando o patrimônio é transferido de mãos, tá? Você faz com que essa concentração se mantenha, né? E mantenha-se o desequilíbrio entre a produção e o consumo, né, da riqueza, da própria riqueza, tá? É por isso que o título é esse, né? Como os herdeiros estão matando o capitalismo. Bom? Então seria interessante vocês assistirem, pelo menos acho que é curto isso. O livro do Adam Smith é muito antigo, então já os principais conceitos, né, o que está valendo, né, que é o que é mais interessante, a gente já trouxe nessa apresentação. O Galbraith, né, John Kenneth Galbraith, ele é um herdeiro, né, é um economista, né, herdeiro não é a palavra certa, é o discípulo do Keynes. Alguém já ouviu falar do Keynes? John Maynard Keynes. Sim ou não? Não? Sim. Não. Ultimamente é muito famoso, né? Tá. O Keynes, principalmente por causa das crises, né? A gente está vivendo a crise por causa do coronavírus, mas houveram crises antes, né? Econômicas antes. A mais famosa é a crise de 1929, né? Que foi realmente um estouro de uma bolha de bolsa, né? Na bolsa dos Estados Unidos, tá? Que teve impacto mundial. E isso, em função dessa crise, gerou-se uma recessão brutal, né? Enorme, essa recessão. E aí, o próprio Keynes e o Roosevelt, na verdade, o Roosevelt era o presidente que implantou um programa chamado New Deal, né, quer dizer, o novo acordo, né? E aí é uma questão de quem criou, quem não criou, né? O ovo da galinha. Mas a questão o Keynes foi o economista que, na verdade, deu suporte, não sei se foi anos depois, mas ele deu suporte, o entendimento desse mecanismo, ele deu suporte teórico, econômico, em cima dessa questão do New Deal, né? Tá? Então, o que ele fez? Qual foi o papel importante dessa formulação, né, desse economista que inclusive chamou-se keynesiano, né? Foi mostrar que a importância do Estado, né, no processo produtivo. Tá? Então, o que acontece aqui? Tá? A gente vê um sistema onde a riqueza é gerado, né, e depois ele retorna. Tá? Então, o que acontece quando a parte do capital desaparece aqui por conta de uma crise econômica? Né? E aí o que acontece? Gera menos riqueza, gerando menos riqueza, você tem menos consumo, né? O menor consumo reduz também a capacidade de ter um superávit aqui para alimentar a própria riqueza. Então, se cria, no fim, um espiral negativo, onde
a crise só tende a aprofundar. Tá? O que o Keynes discutiu e conseguiu provar, né, na verdade, tá? É que você pode colocar nesse meio aqui o Estado. Tá? O que acontece? O Estado ele tem uma parte da riqueza vai para o Estado, aqui, na forma de taxas e impostos, né? E tem um poder do próprio Estado. Tá? Então, o Estado ele tem em si um mecanismo regulador que não está aqui. Tá? Por quê? O que existe dentro dessa bola aqui e que não está representado aqui é as regras de relacionamento entre esses três elementos. Quem determina as regras de relacionamento aqui é o Estado, através das suas regras. Tá? Então, a ideia foi usar esse mecanismo, o poder do Estado, para fazer com que o próprio Estado seja o formulador, né, da economia, quer dizer, seja um elemento ativo no processo econômico. Tá? Então, esse processo ativo tem esse papel de gerar, né, a própria riqueza, de uma forma direta com a atuação do Estado, para poder gerar uma realimentação nessa cadeia produtiva, produção-consumo. Tá? Então, qual seria a ideia? Né? A ideia seria ter o Estado, ter muito desempregado, né? Fazer com que todos trabalhem, né? Fornecer empregos, né? Uma frente de trabalho, por exemplo, e fazer com que esse trabalho seja voltado a criar estruturas, né? Que facilitem depois o barateio, um custo, né? Nesse lado aqui do meio de produção. Tá? Então, como a riqueza, é interessante isso, a riqueza é medida por dinheiro, né? Tá? Então, como esse medidor de dinheiro, quem produz esse meio de produção, desse meio de representação do dinheiro, né, de medir dinheiro, é o próprio Estado, então ele tem como imprimir dinheiro. Tá? Então, usando esse poder também, é claro que você imprime dinheiro, você gera inflação, né? Mas se você souber controlar isso de uma forma adequada, tá? Mesmo que quando você tem uma baixa de produção, no fundo acaba tendo inflação de qualquer jeito, né? Então, você pode chegar e gerar artificialmente trabalhos, né, pelo Estado, focado na geração de meio de produção, e aí o salário que vai aqui vai para o consumo, né, e o consumo vai fazer com que gere uma necessidade de ter uma produção para atender esse consumo, vai gerar uma necessidade de ter uma riqueza para ser utilizada no consumo. E com isso você começa a criar um ciclo positivo, né? Você sai do negativo para criar um ciclo positivo, né? Para que a economia, como geral, comece a se movimentar, né, de uma forma positiva. Tá? E isso foi o New Deal, tá? E que se mostrou eficaz, né? Só que aí envolve questões políticas e ideológicas, né? A gente não entra no meio dessa questão, tá? Porque o pessoal, o liberalismo diz que não, que o mercado tem que ser livre, que essas relações de trabalho e de meio de produção tem que ser o mais livre possível para que haja uma dinâmica do mercado, né? Mas a gente sabe que, em teoria e controle, quando você não tem as regras muito bem amarradas, está certo, você realmente começa a movimentar e as coisas podem crescer muito rápido, né? Mas também podem explodir rapidamente também, tá? De uma forma descontrolada. Tá? Então, essa dose, né, de controle, de liberdade de controle, é uma coisa que é o papel do Estado fazer isso, e é um papel muito complicado, porque é muito sujeito a ideologias, né? Tá? Então, o que o Roosevelt, que é um país capitalista, fez? Ele fez realmente uma intervenção estatal na economia. Né? Será que isso é correto fazer? Essa é uma discussão para os americanos e para os Estados Unidos fazerem, né? Não seria nossa discussão. Mas é interessante entender, né, para que a gente possa fazer o nosso trabalho aqui também no Brasil, né? Bom, então, isso foi o Keynes, né? Mas a gente não está estudando o Keynes, tá? Está estudando o Galbraith, que foi o discípulo do Keynes. A discussão dele é um pouquinho mais, bem mais atual, na verdade, né, do que o Keynes. Então, ele vê a questão
do papel do Estado, né, num contexto mais sofisticado, mais complexo, tá? Então, o que reavalia, na verdade, essa questão, né? Não um grande interventor, mas o fato de você poder criar regras, né, mais estáveis para lidar com as crises. Então, o Galbraith tem um papel importante em algumas crises, e depois de 29, né, que os Estados Unidos teve, tá? E qual foi, deu base de discussões para alguma dessas crises, né, não tão grandes, né, mas teve várias outras crises, e no fundo ele foi uma pessoa muito importante nessa formulação e aperfeiçoamento do mecanismo chamado capitalismo, tá? Que a gente chama genericamente de capitalismo, mas na verdade ele é um mecanismo muito mais complexo, tá? Não é simples você reduzir isso, né, a uma discussão do Estado ou não do Estado, tá? Então, é um economista, né, que tem um grande papel importante, e o trabalho dele relevante é esse texto chamado A Sociedade Afluente. Tá? Então, o que eu vou tentar fazer, não sei se eu vou conseguir, é tentar achar um material que possa sintetizar essas discussões todas aqui nessa bibliografia, tá? Eventualmente, talvez nem consiga, mas vou ver se será possível ou não, tá bom? Bom, não sei se vocês entenderam, né, o objetivo de todo o material, tá? Então, o que eu quero passar para vocês? Então, isso é parte de um material que a gente vai trabalhar a parte das atividades e a parte dos exercícios semanais, tá bom? Certo, certo. Bom, eu vou discutir, então, no tempo que resta... Caramba, eu falo demais. Eu queria realmente discutir a parte do conhecimento, para fechar o entendimento disso aqui. Tá? Porque o elemento novo, é o elemento que é onde a computação está muito envolvida, a parte do conhecimento, nesse processo de produção de riqueza. Tá bom? E a gente fecha aqui a parte de produção. Tá bom? Dúvidas? Não. Tudo tranquilo, professor. Estou lendo aqui o chat. Tem algum vídeo? Loren, quem que é o Loren? Pessoa física, aluno ou aluno virtual? Aluno. Tá bom. Você disponibilizou o quê? Um vídeo do YouTube? Esse vídeo ele fala do problema da herança também, mas com foco no Brasil. O problema no Brasil em si. Ah, legal. O Brasil acho que é um dos poucos países que não tem uma legislação clara sobre a herança, né? Principalmente, aliás, temos muito pouco imposto, ou quase nenhum imposto sobre patrimônio, né? Não tem imposto, ele comenta disso. E comenta em relação à Europa também, como que lá tem próprios herdeiros abrindo mão de parcelas da herança por causa do problema que era. Tá. É importante Aqui na vocês França é entenderem, bem assim. né? Legal. O Japão, por exemplo, né, tem uma imposto sobre herança muito pesada, né? É tipo mais da metade. Se alguém morre, mais da metade do patrimônio. Claro, depende, não é classe média, entendeu? A classe média é no máximo uma casa que tem, mas de uma maneira geral, grandes patrimônios, grandes fortunas, né? Tem uma herança pesadíssima. Mais da metade vai para o Estado, né? Se o sujeito morre. Então, tem casos críticos lá éticos, na verdade, onde o sujeito está morrendo e os caras mantêm vivo artificialmente até onde dá, né? Quer dizer, porque no instante que morre, perde o patrimônio, vai metade para o Estado. Então, são questões morais, né? Até sendo discutidos, né? Por causa desses impostos, tá? Então, não é o caso do Brasil, mas só para vocês saberem que e olha, que o Japão é um país capitalista, viu, gente? Então, então essa discussão de que é capitalista ou não é muito relativo, tá? O pessoal que mora em outros países sabem exatamente, né, que o quão artificial isso é, tá? Então, será que um país capitalista podia ajudar uma fábrica que estava falindo, né, jogando $1 bilhão de dinheiro do contribuinte?
né? Numa indústria automobilística, por exemplo, tá certo? Ou então o banco estava falindo, né, porque fez um mau investimento e tal, alguém chegou, o Estado chegou lá e botou dinheiro para o banco não falir, né? E aí o banco ficou tão contente que deu um bônus, usando dinheiro público, né, um bônus para os seus presidentes, né, diretores, na verdade, né, parte do dinheiro que o governo deu foi parar na mão do diretor, né, que levou o banco à falência, né, ao quase à falência. Vocês acham que isso é capitalista? Né? Interessante, né? Sabe que país que fez isso? Não faço ideia. Não, foi os Estados Unidos. Né? Então, Crise de 2008. Isso, na crise de 2008. Todos atualizados. O presidente, que era, inclusive, republicano, quem que era mesmo? O George Bush, botou, né, dinheiro para a Chrysler não falir e nem aquele banco, esqueci o nome do banco lá, para não falir também. Tá? Mas podia fazer isso, né? Depois reclamaram, né? Tem até filme sobre isso, né? Bom, tá bom, bota o dinheiro no banco para não falir, para não cair uma efeito dominó que o pessoal tá falando, né? Mas pelo menos troca os dirigentes, né? Não manter os mesmos caras que levou o banco à falência, né? Não. Deixaram os mesmos caras e esses caras fizeram uma festa, né? Já que o diretor teve lucro, porque entrou dinheiro público, né? E usou o lucro lá, vamos dar um bônus para nós mesmos, né? E foi isso que aconteceu, tá? E tudo legal, né? Então são coisas questionáveis, mas isso é capitalismo? Né? Não sei, né? Então não dá para questionar, não vamos questionar, né, e nem discutir, medir os Estados Unidos com o que ele faz, a gente não faz isso, né? Mas apenas entender que o próprio conceito do que é capitalismo, do que é comunismo, né? Será que a China é comunista mesmo, né? A gente tem muitas dúvidas sobre isso. Então é uma discussão que não leva a nada, é uma discussão filosófica pura, né? Quer dizer, é inútil essa discussão, no fim das contas, tá? Então, mas é importante ter a ideia do conceito, é importante saber o que significa capitalismo, o que significa comunismo, né? E que existem, a vida real, na verdade, você não vai tentar forçar a realidade se encaixar, né, em padrões ideais, né, ou concepções ideais que nós criamos. Né? Porque a própria ideia do capitalismo é uma coisa artificial, a palavra não é artificial, é uma abstração que foi criada por ser humano, né? São ideias, concepções, né, que foram concebidas, foram abstraídas, né, por um modelo mental humano, né, modelo de conhecimento humano. Tá? A realidade não tem nenhuma obrigação de se encaixar nisso. Tá? E a realidade corre, né, e nós tentamos enxergar da melhor forma possível a partir dos nossos conceitos, a partir dos nossos modelos. Tá? Esse é o nosso papel. Tá? Nosso papel não é tentar ver as coisas com viés e forçar a barra. Né? Tá? Isso é péssimo, tanto, né, para nós profissionais que atuamos em cima da realidade, né, e nós que queremos usar a ciência e conhecimento para ter maior produção, né, maior geração de riqueza, melhor distribuição de riqueza e o bem-estar, né, da nossa sociedade, sociedade e humanidade, né, de maneira geral. Tá? Então, não é nosso papel realmente ficar questionando coisas, né? Se a pior coisa que o engenheiro faz, né? Eu sou engenheiro, né, de formação. A ponte caiu e ficando ali assim, pô, pelos meus cálculos não podia cair, né? Pô, mas caiu. Não pode negar a realidade. Né? Se caiu, você tem que chegar lá e descobrir por que caiu, apesar das suas contas, né? Ou pelo menos os seus modelos estarem corretos sobre sua concepção. O que deu errado? Né? Tem que ir lá buscar o erro para que ele não aconteça novamente. E não ficar negando a realidade, dizendo que não podia ter caído. Né? Tá certo? Então, essa discussão de valor, né, e entendimento dos conceitos é muito importante por causa disso, né? Para evitar, né, você enxergar corretamente os valores que estão em jogo, na verdade, para não ficar discutindo, né, os valores da balança só porque ele contradiz, né, a sua estrutura moral, a sua estrutura de valores. Né, quero que seja assim, né, não assim. Né, tá? Esse entendimento, né, essa proximidade com a realidade é o papel, né, dessas discussões todas, tá bom?